Tudo bem, pessoal? Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira mais didática para vocês como que funciona a distribuição eletrônica, tá? Tem muitos alunos aqui que estão me perguntando e não estão conseguindo fazer. Então, prestem bem atenção aqui, ó. A gente vai usar sempre a distribuição eletrônica do final da setinha, eu brinco com os meninos que é da bundinha da setinha para o início. Da bundinha da setinha para o início. Cada uma dessas linhas aqui, 1, 2, 3, 4, são as camadas eletrônicas. Lembra lá de Bohr? Que ele falou que tinha camada eletrônica, K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma delas tem um número de níveis, né? Que no caso seria aqui 1, nível 2, nível 3, nível 4. Os subníveis, no caso aqui, S, P, D e F, são 4 subníveis. Nem todos têm ele, vocês reparem aqui que nem todos têm. E cada um deles tem um número máximo de elétrons, tá? O número máximo de elétrons do S é 2, o número máximo do P é 6, o número máximo do D é 10, o número máximo do F é 14, tá? Bom, eu não posso passar além disso, mas eu posso colocar menos que isso se eu precisar. Então, dependendo do número de elétrons que eu preciso, eu vou preenchendo seguindo a ordem eletrônica aqui de energia. Então, por exemplo, caso do sódio, Na. Você vai lá na sua tabelinha periódica, pega o sódio, olha o número atômico dele, que é 11, porque você não vai achar número de elétrons na tabela periódica, somente número atômico. O número atômico é o número de prótons, né, que a gente tem no elemento neutro. E se ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nós vamos distribuir até chegar em 11, seguindo as setinhas. Então, aqui, ó, 1s2. Que número que eu vou contar? Você vai contar esse número daqui de cima, ó, o pequenininho, tá? Então, 2 elétrons. Então, ó, 1s2. Na bundinha da próxima setinha, 2s2. Na bundinha da próxima setinha, 2p6, 3s1. E a gente para no 3s1. Por quê? O sódio só tem 11 elétrons. Se eu for contar aqui, ó, 2 com 2 dá 4, com 6 dão 10, mais um aqui do 3s1 que eu vou colocar, ele vai ficar com 11, tá? Se eu precisasse de 12, eu colocaria 3s2. Vamos pegar aqui outro exemplo, vamos pegar o cloro. O número atômico dele na tabela periódica é 17, então nós vamos fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vai até o final da setinha, tá, gente? Não pode pular para a próxima setinha sem ir lá para baixo. Depois, 3p5. Mas por que eu não posso colocar 3p6? Porque vai dar 18 elétrons e você precisa só de 17 para o cloro, tá? Então, você vai seguir essa ordem. Eu vou pular alguns slides aqui só para mostrar como que a distribuição eletrônica é feita. Esse slide eu mandei para vocês, tá? Ó, tá aqui o diagrama de Linus Pauling. Como que a gente faz a distribuição eletrônica correta? A gente traça as setinhas e vale ressaltar que no Enem, né, nas provas que vocês forem fazer, ele não distribui esse diagrama. Na escola eu permito utilizar, porque ele vem inclusive na tabela periódica, mas no vestibular, quem for fazer Enem mais para frente, não vem. Então, a gente tem a dica de fazer a frase do 100 pão da fome. É assim, ó, o nível 1 seria o 100, o nível 2 seria o 100 pão, o nível 3, 100 pão dá. 4 e 5 você fala a frase completa. 100 pão dá fome, 100 pão dá fome. Agora começa a tirar. 100 pão dá 100 pão. Você vai fazer a escala até você ficar sem o pão, tá bom? Então ficaria assim, ó, 100, 100 pão. 100 pão dá. 100 pão dá fome, 100 pão dá fome, 100 pão dá 100 pão. A partir disso, você montou do nível 1 até o nível 7, da camada K até a camada Q. E agora a gente vai traçar as retas.
Isso para quem já tem a tabela periódica já vem pronto, tá, pessoal? Então, aqui, ó, seria aqui, ó, a primeira setinha, 1S2, a segunda setinha, 2S2, depois 2P6, 3S2. Observem que a gente sempre segue do finalzinho da setinha para o início, tá bom? Essa configuração aqui é a que geralmente vem em prova para vocês, tá, gente? Geralmente vem assim, em linha reta, para você marcar, tá? Então, acostumem-se com essa nomenclatura aqui, ó. 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. Vamos supor que a gente tem um número aí que a gente queira fazer a distribuição eletrônica dele até chegar no final do diagrama, tá? Então, vou fazer o diagrama todo com vocês. Depois do 5S2 aqui, ó, eu vou para a próxima setinha, para a próxima bundinha da setinha que vai estar na diagonal aqui, ó. 4D10, 5P6, 6S2. Vai até o final da seta, a gente não pode pular. Próxima setinha, vamos lá. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Acabou aqui a setinha? Vai para a próxima. 5F14, 6D10, 7P6. Tem algumas tabelas que, inclusive, não tem esse 7P6 aqui, tá? É porque descobriram-se novos elementos para a tabela periódica, então acrescentou isso daqui. Mas vai vir isso aqui em linha reta, desse jeito aqui. Nossa, professora, tudo bagunçado, 3, 4, depois o 3 de novo, depois o 4. Sim, dessa forma, que seria a distribuição por níveis de energia. Então, você vai achar o número atômico e vai seguir essas setinhas aqui até você colocar o número atômico correto, beleza? Depois eu explico a de íons para vocês.